povo lindo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como você está? Estou bem, Fábio? Ô, glória! Não estou tão bem. Vai ficar bem, em nome de Jesus. Você tem fé? Tem? Então pronto. É só meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz esperança para o nosso coração. A palavra de Deus revela quem Deus é. Aleluias! O poder que Ele tem. E orar, falar com Ele, falar para Ele o que está causando essa tristeza, essa aflição no seu coração. Só isso. Ô, Fábio, mas isso é fácil demais? É fácil mesmo. A gente que complica as coisas. A vida é para viver com simplicidade, é para ser vivida com simplicidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, mas eu vou ler o 17 também. O 17 diz, orai sem cessar, não pare de orar, ore em todas as circunstâncias. Agora no versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para você, para mim, para nós, que cremos em Jesus Cristo. Dai graças em tudo. Aí eu vou dar graças por essa situação que eu estou vivendo, que não é boa? Você vai dar graças a Deus, porque Deus pode te ajudar nessa situação. Você não vai dar graças a Deus pelo mal, mas vai dar graças a Deus porque no dia mal Deus não te abandona. É fé. Fé para vencer. Fé em Deus. É isso. O dia mal pode chegar para todos nós, sim ou não? Sim, sim, sim. Talvez hoje você esteja vivendo o dia mal, mas graças a Deus que chegou a esperança no seu coração, através da palavra de Deus. A palavra de Deus produz esperança no nosso coração. Esperança de que esse dia mal vai passar, um novo dia vai chegar, em nome de Jesus. Só o que você precisa fazer é orar sem cessar. Orar, orar. E agradecer a Deus por tudo. Dá graças a Ele, porque Ele está te dando força para passar por este momento difícil e você está superando. Você não vai morrer nessa situação difícil. Você vai superar e você vai testemunhar. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. A gente não se alegra no dia mal ou pelo mal, mas a gente se alegra no dia mal pela ação de Deus na nossa vida. Nenhuma pessoa se alegra pelo dia mal. Quem que vai se alegrar pelo dia mal? Ninguém vai. Nenhum ser humano em sã consciência. Mas o cristão, ele se alegra no dia mal pela bondade de Deus sobre ele, porque ele crê nesta bondade. Ele crê que Deus não vai abandoná-lo, que Deus está com ele. Ele olha para a situação e ele já tem ali no seu espírito, por causa da palavra que produz isso, esperança. Que esse dia mal vai passar, que um novo dia vai chegar. Então ele começa a se alegrar em Deus, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, na graça de Deus sobre ele. Olha aí, é sobre isso, é sobre ele. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus. A gente ter a palavra de Deus dentro da gente. Meditar nela mesmo, ler e meditar. Internalizar essa palavra para que da nossa boca saia esse poder de Deus. Essa palavra que ajuda a nós e as pessoas ao nosso redor. Porque nós temos vida para poder compartilhar. Entende? A fé. Essa fé viva e ativa em Jesus Cristo. Firmada em Jesus Cristo. Aleluias! Ah, meu Deus, é isso. É sobre isso. É sobre viver pela fé. É sobre vencer por meio desta fé. É sobre passar pelo dia mal com esperança no dia bom que vai chegar.
Ontem, uma querida me mandou uma frase. Ela sabe que eu gosto de ler e de escrever. E ela me mandou uma reflexão que diz assim: eu nunca vi uma pessoa ficar muitos dias sem comer e se alegrar, ficar contente. Porque a alimentação traz força, traz vigor e faz com que a pessoa tenha condições de sorrir, de estar contente. E como pode um crente, um cristão, viver contente sem alimento espiritual? Aí eu pensei, né? Fiquei pensando. Ou essa pessoa está demonstrando uma alegria que ela não tem, ou ela não é crente. De uma a outra. Ai, é isso mesmo. Cristão precisa se alimentar da palavra de Deus. Todo cristão precisa meditar na palavra de Deus, precisa se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é que nos faz superar as dificuldades e não somente as dificuldades, nos faz viver uma vida abençoada. Ah, eu quero felicidade, eu quero alegria no meu coração, crente orando assim, mas não lê a palavra, não medita na palavra de Deus. Você está fraco, você está fraca porque você não está meditando, você não está se alimentando da palavra de Deus. É necessário fazer isso para você ter força para se alegrar. Vem o dia mau e a gente não tem a palavra de Deus dentro de nós, a gente perece mesmo. A gente pensa, é o nosso fim. Não vai ter jeito, não. Mas se você tem a palavra de Deus, você tem esperança. Não, isso vai passar. Um novo dia vai chegar. Deus está comigo. Uhul! Eu olho para mim, para as minhas dificuldades. E eu tenho inúmeras, viu? Inúmeras dificuldades. E eu me imagino sem Cristo. E eu penso, eu não aguentaria. Não, eu não suportaria. Mas eu suporto. Eu suporto essas dificuldades que eu tenho, esses dias maus que eu passo, eu suporto. Por causa da palavra de Deus dentro de mim. Porque a palavra de Deus é que me sustenta. A palavra de Deus é que me dá esperança. Para eu lidar com a ansiedade, para eu lidar com as minhas frustrações, para eu lidar com a minha ira, com as minhas picuinhas internas. Para eu lidar comigo, com a Fabiane, eu preciso dessa palavra. A palavra me sustenta. Ouça o que diz. No livro de Jeremias, no capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Essa foi a minha meditação de hoje, o meu devocional. E eu quero falar com você resumidamente sobre isso. Eu acordei meio ansiosa, meio aflita. E eu entendi que era a ansiedade que estava batendo, ou estava espancando a porta da minha mente, do meu coração, estava querendo entrar e fazer bagunça. Porque a ansiedade faz bagunça, né? Desestrutura a vida da gente. E eu fui fazer meu devocional. E o meu devocional hoje foi sobre confiar em Deus. Bendito, bem-aventurado, feliz é o homem que confia no Senhor. Que a sua esperança é o Senhor. O Senhor é a sua esperança. Não, a sua esperança não está em Deus, mas a sua esperança é Deus. Não é uma bênção que você vai lá e pega nas mãos dele. É ele próprio, na sua vida, fazendo a diferença dentro e fora de você.
Eu louvo a Deus por essa percepção. É a percepção que o Espírito Santo nos dá. Ele habita em nós e ele nos faz perceber o que está acontecendo dentro e fora de nós. Então essa ansiedade estava tentando entrar, mas ela não conseguiu entrar. Eu fui meditar na palavra de Deus e eu entendi. Bem-aventurado, feliz é o homem que confia em Deus. Ainda que esteja vivendo dias de sequidão, ele vai frutificar nesse dia. E eu entendi tudo. Eu entendi tudo, porque depois que eu fiz o meu devocional, eu recebi várias mensagens de pessoas pedindo: Fabi, ora pra mim que eu tô ansiosa, eu tô ansioso, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E eu pude compartilhar a vida com essas pessoas, porque a vida está dentro de mim. Porque eu já tinha fechado as portas, trancado as portas para a ansiedade, aí eu pude ajudar outras pessoas. Imagine só, se eu tivesse permitido que essa ansiedade arrombasse a porta da minha mente, do meu coração, eu estaria agora desorganizada, desestruturada, angustiada, mais aflita ainda. Graças a Deus não estou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela percepção que o Senhor me dá. Aleluias. Eu percebi e eu meditei na palavra de Deus e eu creio nessa palavra. A palavra diz que bendito, bem-aventurado, feliz é a pessoa que confia no Senhor. E eu orei, eu confio no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O Senhor é o meu melhor e maior presente. A minha esperança é o Senhor está comigo. O Senhor nunca vai me abandonar. O meu coração, ele é tendencioso ao erro. Não só o meu, o seu também. Por isso que a gente precisa ficar vigilante. Vigilante. Porque é o nosso coração que nos afasta de Deus, se a gente permitir. Cuidemos dos nossos corações. Vigiemos. Deus é quem esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Para quê? Para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aquilo que está no seu coração, faz uma avaliação aí. É de Deus ou não é de Deus? Se não é de Deus, começa a repreender, começa a mandar embora. Em nome de Jesus, medita na palavra de Deus, creia na palavra de Deus e seja transformado por meio da palavra de Deus. É isso que eu quero. Eu quero que a minha vida seja transformada pela palavra de Deus. Eu quero que saia verdade de mim, não somente da minha boca. Não, da minha vida, que a minha vida seja isso. Revele isso, esse Jesus que eu creio, ele é bom. Faça isso. Nossa conversa é boa. Nossa conversa é terapêutica, é abençoada. É agradável, oh, coisa boa. Louvado seja o Senhor. Se você ficou até aqui, é porque você gostou da nossa conversa, é porque você tem gostado e isso é muito bom. O meu intuito é edificar sua vida por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus tem todo o poder. Eu creio nisso. E eu quero transmitir isso com a minha vida. Eu quero transmitir. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus muda toda e qualquer situação. Não há nada que possa impedir o poder de Deus. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que a palavra de Deus entre para o seu coração. Eu quero que você comece a ter uma vida ativa na presença de Deus, meditando na palavra, orando por meio da palavra e vivendo uma vida muito abençoada. Amém?